Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Está no ar mais uma edição do Debate CMM. Estamos aqui no canal 6.3 na tela da TV Câmara, mas você nos acompanha também na Rádio Câmara e nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Hoje nós vamos receber um jovem vereador que tem se destacado pelo compromisso com a transformação social. Estamos falando de João Paulo Melo da Fonseca, o João Paulo Janjão. Eleito com mais de 7 mil votos, Janjão faz parte de uma nova geração de líderes que entre as suas bandeiras de atuação estão o esporte, saúde e inclusão social. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lidiane, obrigado pelo convite. É mais uma oportunidade da gente falar sobre nossos projetos, falar sobre tudo que vem acontecendo na Câmara e sobre um pouco da nossa história também. A gente sabe que este é o seu primeiro mandato e apesar de ser um jovem parlamentar, o senhor já tem uma bagagem muito grande no serviço público, não é mesmo? Na verdade, uma bagagem também familiar, né? Minha mãe foi vereadora aqui da casa, meu pai foi deputado estadual por 3 mandatos. Eles estão afastados por algum tempo, alguns anos. E eu também pude trabalhar no serviço público também. Ultimamente, agora, os últimos 3 anos, eu estava na Fundação Manaus Esporte, com o prefeito Davi Almeida. E foi um período de experiência, de aprendizado, de exposição. Isso me fez um pouco calejado para chegar aqui na casa e poder enfrentar esse novo desafio. Já tem uma preparação, né? Exato, já tem uma preparação, uma exposição. A gente aprende a lidar com as circunstâncias adversas. Os desafios começam antes, né? E a gente percebe que o senhor já chega a quase 6 meses de mandato, já está chegando a praticamente um semestre. Como é que o senhor avalia os desafios, as prioridades do início até agora? A gente chega e se depara com um desafio novo, algo que eu não tinha vivido antes, período de aprendizado, um período de adaptação, mas acredito que não faltou coragem para se expor. Coragem para se expor, coragem para aprender, para enfrentar, para debater. Eu busquei isso a todo momento nesses 6 meses e isso vai fazendo com que a gente se adapte mais rápido. E aí vai trabalhando. Quais os maiores desafios? Os maiores desafios que eu tive nesses 6 meses foi um choque de não conseguir resolver tudo que eu quero resolver, que é algo que eu já tinha isso no serviço público, que é muita burocracia, as coisas demoram para andar, e aqui não é um pouco diferente. Às vezes a gente quer resolver algo e não é a gente que resolve, a gente manda para alguma secretaria, pede, faz, se movimenta, mas faz parte de um processo, eu entendo dessa forma também. E o lidar com os vereadores, eu acredito que a gente tem que saber lidar. Ninguém ali é inimigo de ninguém, são 41 cabeças que pensam de forma diferente, cada um está ali para defender uma parcela da sociedade que colocou eles aqui, então eu tenho tentado o diálogo a todo momento, é importante isso. É importante mesmo ter essa tratativa e essa afinidade com os seus pares, né? Exato, e eu busco isso sempre, me dou bem com todos os vereadores, tenho alguns amigos que eu fiz nesse período e está sendo legal esse andar de início. Aí a gente fala também, tem muito trabalho, mas também tem umas conquistas, né, até agora. Quais são as conquistas mais significativas? O que faz o trabalho estar valendo a pena? Tem muito trabalho, não falta trabalho. A gente está aqui segunda, terça e quarta nas sessões pela manhã, atende de tarde também no gabinete, os outros dias também, só que o trabalho do vereador é na rua, perto da população. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu escutei uma frase que se faz real mesmo, todos os dias, que o vereador é o para-choque da comunidade, para-choque da política. E é verdade, tudo chega primeiro na gente, depois chega no deputado estadual, depois chega no deputado federal. O vereador é quem resolve o problema por estar mais próximo da comunidade. Então, o trabalho aqui acontece, mas o trabalho maior é fora, de tarde, à noite, resolvendo as demandas, estando perto dos problemas. Sábado, domingo, eu sou muito do esporte, eu sou professor de educação física, o primeiro professor de educação física a se tornar vereador, então o esporte, além de ser a minha paixão, é a minha profissão, mas o esporte acontece no final de semana, então a gente trabalha muito final de semana também, e muitas coisas andaram aqui. A gente teve muitas conquistas logo de início também, alguns projetos de lei que andaram, fizemos uma audiência pública muito importante essa semana, e tem muitas coisas andando também.
A gente está falando logo no comecinho que a sua família foi uma fonte, continua sendo uma fonte de grande inspiração para a sua atuação na política, né? Como é que esse legado político dos seus pais lhe influenciou uma visão significativa sobre servir ao público, sobre ingressar na política? Olha, Lidiane, quando eu tinha 2 anos, meu pai ganhou a primeira eleição. Então eu nasci praticamente nisso. E ele teve 3 mandatos depois disso. Minha mãe foi vereadora bem depois. Mas eu cresci aprendendo a fazer uma boa política. Eles tiveram quase aí 25 anos de vida pública e não tem nada que fale do caráter deles, que fale deles como pessoa, nada. Então isso é um legado que eu quero carregar. Eu estou na política porque eu acredito que a política é uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. E se eu entendo dessa forma é porque eles me ensinaram assim. Não vale a pena a exposição, não tem salário que compense as cobranças, tudo que a gente passa. O que compensa é a possibilidade de transformar a vida das pessoas. Muita gente não acredita nisso, mas é a realidade. E vocês, os senhores parlamentares, são exatamente esse elo entre a comunidade e o poder executivo municipal, e precisa do trabalho de vocês. Sim, é essencial, é como eu te falei, a gente recebe as demandas e a gente passa para o secretário, a gente dialoga para tentar resolver os problemas. Nosso gabinete é o porta-voz das pessoas, a gente como se fosse ali uma corregedoria, uma ouvidoria que os problemas chegam toda hora problema, né, no WhatsApp, na rede social, Instagram, Facebook, as pessoas vão pessoalmente também trazer as suas demandas e esse elo é extremamente importante. Eu acredito que se não existisse a Câmara, os vereadores, ia ser uma série de problemas que não seriam resolvidos para a população. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no debate CMM, mas não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com o debate CMM. O vereador João Paulo Janjão é o nosso convidado. E agora o destaque é esporte e inclusão social. Vereador, a sua trajetória no esporte e na política sempre esteve muito ligada à promoção da inclusão social. Quais são os principais desafios que o senhor enxerga hoje na integração de pessoas com deficiência aqui no esporte do nosso estado e na nossa capital? Na verdade, esse é um desafio contínuo. A inclusão ela precisa ser trabalhada de fato, muita coisa já avançou, mas nós precisamos entender a realidade, e a realidade só entende de perto, a gente só consegue entender de perto, vivendo, conhecendo, escutando. E há uns 5 anos atrás eu estava em conversa em uma roda de mães atípicas, que são mães de pessoas com deficiência, e aquilo lá foi um choque para mim. Quando eu descobri que uma mãe de uma criança com deficiência, para conseguir uma consulta, tem que ir para uma fila, esperar por horas e não tem nada que seja rápido para atendê-la, sendo que ela, para sair de casa com a criança, ela não tem carro, já é uma coisa gigantesca que acontece, um problema gigantesco, um tormento, na verdade. E aquilo ali me chamou a atenção e eu decidi que eu queria lutar por elas quando eu tivesse a oportunidade. E eu nunca me separei, sempre estive próximo de alguns institutos, algumas associações, e a gente vai trabalhando. Mas a gente pensa que a criança autista, ela vai... Vou citar o autismo como exemplo. A gente pensa que a criança autista ela vai ficar para sempre criança, e não é. Ela nasce bebê, se torna criança, vai ser adolescente, se torna jovem, se torna adulto, e a gente pensa o que o poder público faz para amparar esse autista adulto. Hoje quase nada. E eu quero levantar isso como bandeira no meu mandato para que a gente possa criar isso. Se você for conversar com uma mãe atípica, o maior medo dela é morrer, porque ela pensa, com quem que vai ficar meu filho? Então, a gente precisa amparar essa família, gerar uma rede de apoio mesmo, do poder público com essa mãe. O senhor, como o senhor falou, o senhor tem visitado algumas instituições, algumas ONGs. Quais outras ações o senhor tem feito para mudar esse cenário? Eu protocolei, hoje eu sou vereador, né? Então eu tenho que legislar, eu tenho que ver leis que possam amparar de alguma forma essas pessoas e também
ter o diálogo com as secretarias, levar algumas demandas para que eles possam fazer de forma imediata. Eu protocolei um projeto de lei muito interessante aqui, que é sobre uma cota no Bolsa Universidade para mães e pais atípicos. Isso é interessante porque a gente pensa assim, há tantas pessoas reivindicam cotas, e por que não para um pai ou uma mãe atípica, que a gente sabe que boa parte do tempo que eles têm é para cuidar do filho. Então, muito se faz pelas crianças, mas eu quero também fazer pelos pais. Eu sonho que a gente possa ter cursos preparatórios para a mãe atípica, que ela possa ter a fonte de renda na casa dela, que ela possa ter uma videoaula, se formar, estar capacitada para não sair de casa e mesmo assim ter sua fonte de renda, porque otimiza o seu tempo e ela tem mais tempo para cuidar do filho. Quem sabe ela pode trabalhar com e-commerce, com salão de beleza, com manicure, pedicure, não sei, mas para que ela possa desenvolver a sua atividade em casa. Porque a gente sabe que acima de tudo, o tempo que ela gasta com o filho, o que ela precisa cuidar, a gente sabe que muitas das mães não têm fonte de renda necessária para que isso aconteça. Até por conta do trabalho, né? Um trabalho exaustivo, cansativo, mas que para elas, para nós mães, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vereador, o esporte é no seu sangue, está na sua veia, o senhor foi jogador profissional também. E durante a sua gestão à frente da Fundação Manaus Esporte, o senhor implementou um projeto muito importante, que foi a faixa liberada e perpetua até hoje. E beneficiou milhares de manauaras. Quais são os planos para expandir ainda mais esse tipo de iniciativa? Na verdade, Lidiane, a faixa liberada ela já acontece há mais de 10 anos. Né? A faixa liberada é um projeto fantástico. O que eu fiz quando eu estive na fundação? E diga-se de passagem que eu não fui nem secretário e nem sub, eu era diretor. Mas a gente fazia um trabalho com o que entregava, a gente tentava subir o sarrafo onde estava. A gente modernizou a faixa liberada, a gente trouxe iluminação para Ponta Negra, para o canteiro central. Claro que tudo isso com a ajuda do prefeito, ele entendendo que aquilo ali era o esporte em geral é um projeto de transformação social na vida das pessoas. Então a gente trouxe iluminação para Ponta Negra, trouxe palco melhor, som melhor para que atendesse a aula de zumba. Fizemos inúmeras atividades, Abril Azul, Maio Amarelo, Educação do Trânsito, várias atividades de conscientização das pessoas. Cada atividade eram eventos grandes, então a gente procurou fazer com que a faixa rodasse de uma maneira diferente e, sobretudo, colocou ela para os bairros. Eu levei a faixa para o Viver Melhor, levamos a faixa para a Avenida do Samba, para a Avenida das Torres e fomos fazendo algo diferente, que marcou uma história, né? E com certeza isso me trouxe até aqui a Câmara Municipal. E o esporte muda a vida das pessoas. O esporte, eu costumo falar que o esporte ampara, o esporte educa, o esporte acolhe, o esporte transforma a vida das pessoas de forma geral. Não importa se você é criança, jovem, adulto, idoso, o esporte, quando está presente na sua vida, você vive de uma maneira diferente. E o senhor traz também proposituras voltadas para o esporte aqui na casa. Claro, a gente... meu primeiro discurso aqui na casa foi relacionado ao esporte. Sobre a recriação da Secretaria de Esporte, a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, uma indicação à Prefeitura de Manaus e já andou bastante, já está quase sendo criada, muita coisa já mudou. E quando a gente fala em criar uma secretaria, a gente fala de um orçamento maior para que as políticas públicas do esporte, da juventude e lazer cheguem na população de forma geral. A gente fala em gerar empregos para professores de educação física, a gente fala de inúmeras possibilidades a serem criadas. Então, esse foi um primeiro ponto, mas tem uma série de projetos aí agora sobre cuidados com os corredores de rua, acredito que a gente vai falar sobre isso. Então, tem muita coisa que eu quero trazer para a população aqui na Câmara Municipal pelo esporte. Levar o esporte para as pessoas é uma ferramenta social. Exatamente. Recentemente o senhor trouxe, né? Apresentou projetos de lei e uma indicação voltada justamente a essa segurança, não só de atletas, mas principalmente dos corredores de rua, principalmente diante da fatalidade que aconteceu. Exato, Lidiane. No dia 1º de maio nós perdemos um corredor de rua, o Emanuel, e ele tinha ido para sua primeira corrida de rua e terminou de uma forma trágica para ele e para sua família. E isso ligou um sinal de alerta que já é antigo, só que hoje eles têm um representante aqui na Câmara Municipal e isso é importante. Então, no dia seguinte,
já trouxe aqui, protocolei um projeto de lei pedindo via exclusiva em dias de evento de corrida de rua para os corredores de rua, para que eles não possam dividir com o carro a mesma via. Trouxe outro projeto de lei pedindo blitz do Detran e do IMU nas imediações dos eventos de corrida de rua, para que a gente possa inibir os acidentes. De fato, acabar seja uma palavra muito complexa para se usar, porque isso depende muito das pessoas. Se você parar para pensar, educação é a pessoa. Se ela quiser jogar o carro para cima das pessoas, vai jogar. Então, a gente tem que fazer muitas coisas que possam inibir para que aconteça. E a gente tem trabalhado em cima disso. Fizemos uma audiência pública aqui essa semana, algo histórico. A gente conseguiu juntar o presidente do Detran, representando o órgão que cuida do trânsito no estado, o presidente do IMU, representando o órgão que cuida do trânsito no município, trouxemos o coronel Thiago Balbi, representando a Polícia Militar, trouxemos as assessorias de corrida, os organizadores de evento, fizemos uma audiência pública, algo que nunca aconteceu. Todos falaram, mostraram seus pontos de vista, tanto com relação ao poder público, com relação aos corredores, e muito se foi falado, abordado, e já vimos uma resposta do Detran no Passeio do Mindu, e isso é o pontapé inicial, como eu te falei. Agora os corredores de rua têm uma voz aqui na Câmara que vai tornar esse assunto sempre ativo. E é um trabalho para ser em conjunto. Os órgãos competentes, a parte parlamentar, mas principalmente também a população, sendo consciente, né? E fazendo, tendo respeito e educação, que é o mais importante. Principalmente a educação. Eu costumo falar e pedir para as pessoas que elas sejam o agente de trânsito dentro da sua casa. Se você beber, não dirija. Se você vê alguém bebendo, não deixe de dirigir. É nós que vamos mudar isso. Apesar do poder público fazer o que quer que seja, a mudança acontece em nós primeiro. Nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, que nós voltamos já. De volta com o debate CMM, nesse terceiro e último bloco, eu te convido a seguir as redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Nos siga e fique por dentro de tudo que é notícia e destaque aqui no Parlamento Municipal. E o assunto agora tem trazido bastante repercussão aqui na Casa Legislativa e na tribuna. Vereador, um assunto que o senhor tem trazido bastante aqui para a tribuna da Casa Legislativa é a questão da BR-319. O senhor propôs, inclusive, a criação de uma frente parlamentar em defesa da BR. Olha, eu escutei uma frase que me marcou muito, uma frase dita pelo senador Eduardo Braga, que ele falou que a BR-319 precisa ser encarado por todos os amazonenses e brasileiros como a diferença entre a vida e a morte. E ela realmente foi isso. Em 2020, na pandemia, mais de 15 mil manauaras e amazonenses morreram por conta de falta de oxigênio e não ter uma via terrestre aqui. Acho que algumas pessoas que estão me assistindo perderam familiares porque não conseguiram ter oxigênio, algo simples, mas até o momento inimaginável. Mas eu gosto de ir além. A BR-319 é um sonho para nós. Se trata de um sonho, o direito de ir e vir. Eu estive lá na BR-319, fui até Porto Velho e é triste. Me deparei com inúmeros carros atolados, ônibus que passam ali 2, 3 dias. Teve um caminhão atolado por 6 dias, ônibus tombados, carretas tombadas. Ali a gente estava falando sobre pessoas, sobre sonhos, pessoas, uma família que estava com 2 filhos pequenos, que tinham leite para durar 1 dia e meio, estavam há 3 dias atolados, já estavam sem leite para dar para os filhos pequenos, estavam indo de Porto Velho para Itacoatiara. Então, só conhece a BR-319 quem vai até lá, que percebe que a estrada já existe, já está tudo feito, a gente precisa da pavimentação, o asfalto precisa chegar para que a gente possa tirar o Amazonas do isolamento. A ministra Marina Silva tem algumas falas, muitas vezes, que dá a entender que ela nunca nem visitou. Parece que ela não gosta do nosso estado, é isso que eu entendo. Porque só o Amazonas sofre. A mesma BR-319 que começa aqui no estado do Amazonas, quando ela passa por Rondônia, ela está asfaltada. E ela segue dentro da floresta amazônica. Então a preservação ambiental só está errada dentro do Amazonas, fora ela acontece, mesmo a BR passando. São vários pontos que, se a gente for conversar,
traz tristeza, claro, mas traz revolta. E a gente fica sem entender se é uma resposta, mas a gente torce para que isso ande. E quinta-feira agora no Senado Federal foi um dia muito importante para a história do nosso estado, o marco de licenciamento ambiental, e é uma possibilidade para que se ande. O senhor, inclusive, trouxe esse assunto para dentro do plenário e teve uma repercussão entre os parlamentares muito grande, falando exatamente sobre esse avanço do marco do licenciamento ambiental. Exato. Olha só como é importante você escolher bem os parlamentares. O marco do licenciamento ambiental era um projeto comum que destravava algumas obras no Brasil. O senador Eduardo Braga colocou uma emenda nesse projeto que possibilitou a pavimentação da BR-319. Possibilita, né? Então é muito importante você escolher parlamentares capacitados para lhe representar a sua cidade, o seu estado, aqui em Manaus, no Amazonas e em Brasília também. E esse avanço é de extrema importância, é algo que travava a BR por mais de 25 anos. Essa estrada, Lidiane, ela já foi asfaltada. Hoje não está asfaltada, principalmente é o trecho do meio, que é o trecho mais crítico, 400 e poucos quilômetros, que é perigoso você passar por lá em determinado momento. No inverno é horrível, é intrafegável, hoje já é trafegável porque o DENIT torna trafegável. Preste atenção. A ministra Marina fala sobre preservação ambiental. Hoje, para a estrada se tornar trafegável, é gasto muito mais madeira e pedras do que se ela tivesse pavimentada. Um asfalto. Hoje o afronto à natureza, o ataque à natureza é muito maior do que se ela tivesse asfaltada. Aí ela fala assim, a pavimentação da BR vai trazer muito desmatamento ao redor da BR. Não é essa a visão. A visão é pavimentar e policiar para que não se ocorra o desmatamento. Ela tem que trabalhar, essa é a realidade. Ela está acomodada lá, ela tem os acertos dela com quem ela tem, que ela acha que tem que ter, mas e o nosso estado, e as pessoas que aqui moram? A gente não pode passar pela mesma coisa que passou há 4 anos atrás. Inclusive os outros parlamentares até discutiram que a gente não pode tratar o Amazonas como se fosse o quintal do Brasil, né? Exatamente, a gente não é a escória do Brasil. E as pessoas costumam falar que não é um assunto da Câmara Municipal. É claro que é um assunto da Câmara Municipal. Não é resolução nossa, mas é um assunto nosso sim, porque afeta diretamente a nossa cidade. Movimenta a economia da nossa cidade. A Zona Franca de Manaus, se a BR-319 já existisse pavimentada, ia dobrar praticamente a nossa economia, a fluidez de tudo. Então, é um assunto que tem que ser tratado por nós sim. E até aproximar da população. Exatamente, fora a geração de emprego e renda. Exato. E a gente fala também do seu mandato. A saúde é também prioridade nos seus trabalhos, principalmente também para as crianças, para as pessoas com deficiência. Quais os seus projetos a curto, a médio, a longo prazo? Olha, é como eu te falei, eu procuro trabalhar a saúde através do esporte. Eu acho que o esporte é uma ferramenta de transformação social, a maior que existe, mas é uma ferramenta de prevenção para muita coisa. Então, a gente trabalha a saúde através do esporte. Eu quero alimentar os projetos sociais que eu já cuido por fora. Eu quero propor projetos de leis como já vinham propondo, para que a gente possa fazer o esporte chegar nas comunidades, chegar nas pessoas, para que as pessoas não tenha que sair da sua casa para um local de longa distância para praticar esporte. Isso a gente pode fazer aqui fiscalizando os CELs da prefeitura, que é o Centro de Esporte e Lazer. Cada bairro tem um CEL, hoje são 18. A gente tem que fiscalizar, gerar possibilidades, cobrar professores formados em cada CEL e ir trabalhando dessa forma. Acima de tudo, também gerar uma inclusão social de pessoas com deficiência no esporte. Sabe, Lidiane, a Prefeitura de Manaus tem um projeto fantástico, que é o projeto Viva as Diferenças. Funciona no Eldorado, comandado pela professora Vivi, que trabalha o desenvolvimento físico e cognitivo das pessoas com deficiência através do esporte. É pouco falado. Meu sonho é que esse projeto esteja em cada zona de Manaus. E um dia a gente vai conseguir. Tomara que seja em breve, né? Tomara que seja em breve. Vereador, o senhor é um dos parlamentares que utiliza bastante as redes sociais de forma muito ativa. De que forma a transparência nas redes sociais tem ajudado a fortalecer o seu trabalho como vereador e criar um elo mais participativo da população? A maior ferramenta que eu tenho para prestar conta do meu trabalho é a rede social. Então, o que eu posso fazer na rede social eu faço, eu mostro, eu trago as pessoas para perto, eu faço elas viverem um mandato participativo,
opinando, falando, comentando, criticando de forma positiva. A gente não permite, claro, ofensa. Isso daí não. Mas eu procuro mostrar muito do meu mandato. E a gente vai procurar fazer isso o máximo possível, porque tem coisas que acontecem aqui que as pessoas não sabem. Então, se a gente tornar isso natural, elas vão aprender mais sobre política, vão tomar gosto sobre política. Política não é um assunto legal para a maior parte da população, Lidiane. E a gente tem que mostrar que em todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins. Independente, no jornalismo, na educação física, nas igrejas, na política, em todo canto tem pessoa boa e pessoa ruim. E aqui tem muitas pessoas boas também, pessoas que querem trabalhar para mudar a vida das pessoas. São 41 vereadores, não existe um vereador melhor ou pior que o outro. Existem cabeças diferentes que tratam de assuntos diferentes, defendem bandeiras diferentes, mas todos estão aqui para servir a sociedade. Exatamente, a gente percebe também, as pessoas elas precisam querer e conhecer a política. Inclusive, a diretoria de comunicação aqui da casa tem tratado o assunto política de uma maneira mais leve. O senhor acompanha, a gente sempre nós temos mostrado o trabalho dos senhores, tem os quadros Conheça Seu Vereador, Fala Meu Vereador, o Depois do Plenário, tudo isso para aproximar e mostrar ainda mais o trabalho dos senhores parlamentares para a nossa população. E eu quero até falar que vocês têm transformado o Instagram da TV Câmara, as redes sociais da TV Câmara, algo que antes era extremamente político, está sendo um conteúdo mais agradável para as pessoas, um conteúdo que ensina, que mostra. Isso é muito legal, gera aproximação. As pessoas precisam entender que política não é chato, política é necessário. Então entenda para que você possa tomar as decisões da melhor maneira possível, porque isso impacta a vida de pessoas. Não só agora, mas também futuro, principalmente para os nossos filhos. Exatamente. E a gente fala de futuro, é o seu primeiro mandato, ainda tem pouco mais de 3 anos. E o que o senhor deixa de mensagem, o que a população pode esperar para o seu trabalho, não só a médio, mas também a longo prazo? A população pode esperar de mim um vereador incansável, um vereador que trabalha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente está próximo das pessoas, não é blá blá blá, as pessoas que estão próximas a mim sabem disso, você que me acompanha na rede social sabe disso. Pode faltar muita coisa, mas trabalho não vai faltar. E o que eu peço é que Deus abençoe esses próximos 3 anos, eu quero... a gente não pode fazer perspectiva na política, criar perspectiva na política, porque tudo muda muito. A gente está aqui, amanhã pode não estar mais, pode estar em outro cargo, em outro local, mas o tempo que eu tiver aqui na Câmara Municipal, eu quero dar o meu máximo para retribuir as 7.555 pessoas que confiaram em mim e para que no final desse mandato elas possam falar, poxa, me representou. Esse é o sentimento que eu quero deixar para as pessoas. Perfeito, seu legado. Meu legado. Eu costumo falar, Lidiane, que política é uma construção de legado físico, com obras, com concertos, mas o maior legado que a gente pode deixar é na vida das pessoas. Tá certo. Vereador, muito obrigada pela sua presença, uma satisfação tê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, parabéns a todos vocês da comunicação da Câmara Municipal, vocês têm feito algo diferente, eu comento com quem trabalha comigo que tá legal os conteúdos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com as pessoas, contem comigo sempre que precisar. Muito obrigada. E para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira, às 3 da tarde, você já sabe. Você é o nosso convidado especial. Até quinta-feira.